vendo a parte 2, vi primeiro a parte 1, depois essa aqui, tá bom? Cara, o engraçado quando tá fazendo a parte 2, eu nem queria mais fazer o resto do iceberg, eu só dei o foda. Já que meu trabalho é fazer vídeo, eu vou fazer vídeo mesmo, porque isso dá entretenimento e mais inscritos. Uhul! Tô crescendo, hein, chapa? Mas como vocês já estão curiosos, bora continuar esse iceberg. Mas antes, eu vou adicionar uma nova vinheta pro canal. E é uma vinheta extraordinária que vai fazer muita história. Sério, só vejo a vinheta. Dá um salve nas cavalas. Quem me viu mentiu. Dá um salve nas cavalas. Quem me viu mentiu. Tô de jet na quebrada com meu parça. Dá um salve nas Mods de Country Balls. Isso só se refere a mods de Friday Night Funkin' com Country Balls. É só isso. Páginas abandonadas. Isso se refere a algumas páginas abandonadas que ninguém lembra mais. E algumas páginas até são brasileiras. Mas devido a algumas páginas, elas acabaram sendo abandonadas e já faz muito tempo. Comics ofensivas. Isso se retrata algumas comics que meio que são ofensivas para a comunidade de algum país. Por exemplo, até mortes. Isso é muito ofensivo para as pessoas que moram lá. Ou até referências que as pessoas pegam, onde as pessoas daquele país usam drogas, se matam e... Eu não vou mais falar disso aqui, não. Não. Isso aqui vai ser um assunto muito pesado pro vídeo. Não, deixa isso quieto. Country Balls Furries. Você não ouviu errado. Mesmo que Country Balls seja um conteúdo suave, tem algumas pessoas que fazem as bolas Country Balls serem furries. Por exemplo, isso aí que tá aparecendo na tela, com a Colômbia, Venezuela e Equador Furries, que são, né, gatinhos. Eu acho que você já deve conhecer isso com o Japão, porque o Japão é mais relacionado a ser um gato, então, né, na história de Country Balls é assim. O roubo de Venezuela. Eu não entendi muito bem esse conteúdo, mas talvez signifique alguma coisa que aconteceu no país da Venezuela. Talvez algum roubo entre os presidentes. Isso deve... não sei lá o que isso significa. Só achei no iceberg, mas, né, complicado de se entender. Latambal. Latambal é um youtuber mexicano que usa o Capcut para fazer seus vídeos. Que nem a maioria dos brasileiros aqui fazendo vídeo de Capcut, mas ok. Isso aqui é um youtuber mexicano que já tem 40 mil inscritos, 38 vídeos e ele é um youtuber mexicano aqui. Eu não vi tanto sobre ele, mas talvez é alguma coisa relacionada a ele nesse iceberg que eu não consegui encontrar. Mas ele tá aqui nesse iceberg, eu não sei porquê, mas não consegui achar mais nenhuma informação sobre isso. Timbaus. Timbaus é um conteúdo que aparece no Facebook e só no Facebook eu encontrei mesmo, não sei se aparece em outro lugar, talvez apareça no Reddit, mas esse conteúdo é como se fosse um Country Balls, só que de time. Também usam aquelas regras Country Balls, que é, por exemplo, você fazer o raio todo retangular com uma boca. Então, existem algumas regras que acontecem nisso. Então, isso também segue as regras Country Balls. Se você não segue as regras Country Balls, é melhor você seguir agora. Bolinhas falantes. Eu não vou falar nada disso aqui, pois todo mundo já deve saber que os Country Balls eles falam umas tirinhas, mas, né, falar na vida real não. Então, meio que eu vou tirar esse tópico do do iceberg. Toda a comunidade não segue as regras. Pra quem não sabe o que é essas regras de Country Balls, calma que eu já vou te explicar. Nessas regras você tem que fazer as simples coisas. Você tem que deixar a Polônia com a bandeira invertida, o Cazaquistão como um retângulo, o Israel como um cubo, a Singapura como um triângulo, os Estados Unidos com óculos e também o Império Alemão como fosse um retângulo, só que em pé. E tem muitas regras, mas muitas regras de Country Balls. E, sério, tem até vídeos falando como é que você pode fazer Country Balls da forma correta. E essas são as regras que você tem que usar nos Country Balls. Então, se você ainda não usa, você pode até usar. Quer dizer, se você não gosta dessas regras, você não precisa usar, você tem a liberdade toda. Mas, com isso, a maioria das criações, né, da comunidade sempre usa essa regra. Então, se você é uma pessoa que está interessada nisso, você pode usar essas regras. Primeira comic de Country Balls. A primeira comic de Country Balls na internet é como se fosse um mistério.
Ninguém sabe de onde é que veio essa comic, ou ninguém sabe de onde é que foi a primeira comic de Country Balls a ser criada. Ninguém tem uma teoria certa de onde é que veio essa primeira comic. E eu tentei até achar na internet, só que o problema é que eu não consegui achar nada sobre esse assunto, né? Então, como não consegui achar nada, quase nada, infelizmente, vai ter que ser um mistério. Agora que já terminamos a camada 3, bora ir para a camada 4. Facebook odeia os Country Balls. Esse tópico se relaciona com a página banida do Facebook, onde tinha muitas tirinhas de Country Balls, só que essas tirinhas foram banidas, e até a página, por causa que, pelas teorias das pessoas, essa página foi banida por causa que o Facebook odiava sempre tendo stories de Country Balls, fotos de Country Balls, era tudo isso no Facebook. Então, meio que o Facebook, como vocês sabem, baniu as páginas. Isso que as pessoas pensam que aconteceu. E que o Facebook odeia, As pessoas pensam que o Facebook odeia e por isso que baniram a página. Country Balls e o seu conteúdo suspeito. Ai, eu odeio a internet. Country Balls pro hispano. Country Balls pro hispanos é meio que uma comunidade de Country Balls latinos, onde sempre tem comics relacionadas aos países latinos, como o México, a Argentina, o Chile e entre outros países latinos. Eles sempre usam esse tal pro-hispano para alguma coisa. Eu não sei se isso deve ser uma gíria para as pessoas latinas, sobre os países latinos, mas eu chuto que deve ser uma gíria que eles usam para usar uma referência de como são latinos, uma gíria para indicar que eles são latinos. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu não vi tanto sobre isso, então talvez seja isso. A Espanha nunca deu independência. Tá, acho que você já deve estar estranhando, pensando assim, ué, como assim a Espanha nunca deu independência? Então, a Espanha ela já deu independência para os países, mas foi por causa da escolha dela. Mas ela não tá dando independência por uma tal capital. Eu acho que deve ser uma capital ou um estado. Eu chuto que deve ser uma capital. Essa capital se chama Catalães, ou Catalães, eu acho que é assim que eles chamam. E é uma capital da Espanha, só que a Espanha nunca deu independência, pois meio que sempre as pessoas que moram lá querem a própria independência, e até os governantes talvez querem, mas meio que a Espanha nunca deu uma independência para a sua capital ou esse estado. Ninguém sabe se é uma capital ou estado, eu chuto que deve ser uma capital, só isso. A liberdade e a democracia. A liberdade e a democracia são coisas que aparecem na maioria das tirinhas de Country Balls, contando muitas coisas, algumas políticas ou até as liberdades, porque a liberdade e a democracia é o que os países querem, uma democracia, liberdade ou até políticas. É isso que mostra nas liberdades e democracia. Eu não achei tanto sobre isso, mas se você já conseguiu achar alguma coisa sobre isso, me explica o que é isso nos comentários. Pois essa liberdade e democracia, eu só consegui achar vídeos, comics e nada mais. Mas se você puder me ajudar, comenta aí nos comentários para eu saber. Tá, eu sei que demorou muito para sair a parte 2 do iceberg, mas foi isso que eu consegui fazer. Eu sinto muito pela demora, é por causa que, assim, tinha vezes que eu não conseguia terminar o iceberg, porque eu tava cansado. Então me desculpem pela demora, e espero que vocês gostem dessa parte 2, dê like e esperem a parte 3 ou até a parte 4, sei lá se vai ter parte 4. Mas desculpa pela demora, espero que vocês gostem desse vídeo e tchau.